Bom dia, vamos iniciar mais uma aula sobre inequações. Sou a professora Fernanda Menezes e essa será a nossa última aula para terminar o conteúdo. Inequações simultâneas. O que seriam essas inequações simultâneas? Uma das formas em que podemos encontrar inequações simultâneas é exatamente essa que vemos acima, através de um sistema. Então, aqui nós temos um sistema que ele mostra duas inequações, certo? 3x menos 4 maior que zero, menos x mais 4 maior ou igual a zero. Só que ao invés de termos a presença de duas incógnitas e dos sinais de igualdade, como em um sistema de equação comum, nós temos a presença de duas inequações do primeiro grau, que utilizam a mesma incógnita, que é o x, ok? Assim, o fato das duas estarem relacionadas na forma do sistema só pode significar uma coisa. Precisamos encontrar valores de x que satisfaçam ambas as inequações. Então, nós precisamos encontrar valores para x que satisfaçam as duas inequações. Sabe por que de tudo isso? Digamos que você fosse resolver as duas inequações anteriores separadamente. Isso poderia ser feito desta maneira. Então, vamos resolver essas duas inequações de forma separada. Vamos resolver a primeira, 3x menos 4 maior que zero. Vai ficar 3x maior que 4, porque o menos 4 vai para o outro lado positivo. X é maior que 4 terços. Então, já temos um resultado para x. X é maior que 4 terços. Resolvendo a segunda, menos x mais 4 maior ou igual a zero. Vai ficar menos x mais 4 maior ou igual a zero, menos x maior ou igual a menos 4, que o 4 foi para o outro lado negativo. Esse x não pode ser negativo, então eu vou multiplicar essa inequação por menos 1. Vocês lembram que quando eu multiplico uma inequação por um número negativo, eu vou alterar a desigualdade. Se é maior ou igual, agora vai ser menor ou igual. Então, ficou x menor ou igual a 4. Então, agora eu tenho dois valores para x. Resolvi de forma separada. Podemos ver que a solução da primeira inequação é formada por todos os valores de x maiores do que 4 terços, porque x é maior que 4 terços, que na forma decimal seria 1,333, uma dízima periódica. Isso significa que se qualquer valor maior que 4 terços substituir o lugar de x na inequação 3x menos 4 maior que zero, ela resultará em um valor maior que zero. Exatamente como deve ser. O mesmo acontece com a segunda inequação. Sua solução é formada por todos os valores de x menores ou iguais a 4, porque a solução é x menor ou igual a 4. Isso significa que, se qualquer valor menor ou igual a 4 substituir o lugar de x na inequação, ela resultará em um valor maior ou igual a zero, como foi determinado. Vamos ver aqui. Então, eu tenho o resultado da minha primeira inequação, que é 1,333, ou 4 terços, e o resultado da segunda inequação, que é 4, certo? Então, vamos substituir essas duas inequações, vamos substituir o x por dois valores qualquer. Então, nós sabemos que, na primeira, o resultado precisa ser maior que 4 terços. Então, precisa ser maior que 1,333, certo? Então, vamos substituir por 5. Se eu substituir x por 5, vai ficar como? 3 vezes 5
Menos 4 maior que 0. Eu resolvo primeiro a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Menos 4 maior que 0. 15 menos 4, 11. Aí ficou 11 maior que 0. Então tá ok. Por quê? Porque meu resultado precisa ser maior que 0. Vamos substituir na segunda e na equação. Vamos substituir por 1. Por que por 1? Porque o resultado precisa ser menor ou igual a 4, certo? Então, se x for igual a 1, vai ser menos 1 mais 4 maior ou igual a 0. Menos 1 mais 4, menos com mais, menos, subtrai e conserva o sinal do maior, vai dar 3. 3 é maior do que 0, certo? E o resultado precisa ser maior ou igual a 0. Mas será que todos os valores reais que representam a solução de uma das inequações são ao mesmo tempo uma solução viável para outra inequação? Será que se eu substituir a minha primeira inequação e a segunda pelo mesmo valor, eu vou ter um resultado favorável? Podemos descobrir isso através de mais um teste simples. Substituiremos o valor 5, que é solução para a primeira inequação, na segunda inequação e vice-versa. Então, nós vamos fazer o contrário do que o que nós fizemos aqui, ok? Eu vou substituir agora a primeira inequação por 1 e a segunda inequação por 5. Vai ficar 3 vezes 1, 3 menos 4 maior que 0. 3 menos 4, menos com mais, menos, subtrai e conserva o sinal do maior. Ficou menos 1. Menos 1 maior que 0. Menos 1 é maior que 0? Não. Então, o 1 não vai satisfazer a minha solução. Vamos substituir agora a segunda por 5. Menos 5 mais 4 maior ou igual a 0. Vai ficar menos com mais, menos, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 menos 4, 1. Ficou menos 1. Menos 1 é maior ou igual a 0? Não. Menos 1 é menor que 0. Então, o 5 não satisfaz também a minha solução. Parece que nem todo valor real, que é solução para uma inequação, é solução para outra. Nós acabamos de provar isso. Por isso que para encontrar os valores de x que possam satisfazer as duas inequações ao mesmo tempo, simultaneamente, vocês precisarão fazer interseção entre as duas soluções. Então, vamos lá, fazer a interseção das duas soluções. Nós sabemos, vou voltar aqui um pouquinho, que o resultado da primeira é x maior que 4/3 e da segunda é x menor ou igual a 4, ok? Anotem aí. Então, eu vou começar aqui fazendo a interseção. Na primeira linha, eu vou ter o valor para o primeiro x, para a primeira inequação, que é 4/3. Na segunda, eu vou ter o valor do x da segunda inequação, que é 4. Como 4 é maior do que 4/3, ele está vindo depois, ok? Vou colocar na ordem crescente. Então, agora nós vamos traçar aqui. Traçamos os pontilhados. Vamos representar cada bolinha. A primeira bolinha, ela representa o 4/3. Por que essa bolinha está aberta? Por que é um intervalo aberto? Por quê? Porque é x maior que 4/3. Então, ele não é igual a 4/3, ele é somente maior. É por isso que eu tenho um intervalo aberto. Então, é bolinha aberta. Então, qualquer valor maior que 4/3 vai representar x. Na segunda inequação, eu tenho x menor ou igual a 4.
Então, qualquer valor menor ou igual a 4 vai satisfazer a minha equação. Por que a bolinha está fechada? Por quê? Porque o x pode ser também igual a 4. Então, eu tenho um intervalo fechado. E agora, nós vamos fazer a interseção, certo? Nós vamos fazer a interseção das duas soluções. Então, o que é a interseção? Dados dois conjuntos, A e B, chama-se de interseção de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Então, são os elementos que pertencem tanto a A como a B, ao mesmo tempo. Não basta que um valor pertença apenas a uma das soluções. Para que faça parte do conjunto interseção, ele deve ser comum a todas as soluções. Então, o que nós podemos observar aqui na imagem? Que os únicos valores comuns a ambas as soluções são aqueles que começam em 4/3 e terminam em 4. Eles começam aqui em 4/3 e terminam em 4. O incluindo, já que este sim faz parte de ambas as soluções. Então, ele vai começar em 4/3, sem incluir o 4/3, porque x não vai ser igual a ele. E vai terminar no 4, incluindo o 4, certo? Então, esse intervalo aqui vai ser os números que representam x. A interseção entre os dois conjuntos dos dois intervalos sempre será dada pelos valores reais que pertencem a ambos os conjuntos, intervalos ou soluções simultaneamente. Então, vamos dar aqui o conjunto de solução para esse sistema. Então, em forma de conjunto, podemos expressar a solução para as seguintes inequações para as inequações simultâneas que acabamos de resolver na seguinte maneira. Então, eu coloquei aqui para vocês os valores que representam x. Então, que são os valores tanto, vamos supor, do conjunto A e do conjunto B. Então, a interseção vai ser todos os elementos que compõem A e B ao mesmo tempo. Vai ser quem? Vai ser todos os números maiores que 4/3 e todos os números menores ou iguais a 4. Todos os números maiores que 4/3 e menores ou iguais a 4. Como é que eu coloco isso em uma solução? Vai ficar solução é igual a x pertence ao conjunto dos reais, isso nós já sabemos, tá ok. 4/3 é menor que x, que é menor ou igual a 4. Foi o que nós acabamos de descobrir aqui. X vai ser representado por todos esses valores que estão nesse intervalo. Vamos fazer um último teste. Substituiremos a incógnita x de ambas as inequações que avaliamos por um valor que se situe entre 4/3 e 4, que foi o que nós descobrimos aqui na interseção. Se a nossa conclusão estiver certa, as duas inequações serão satisfeitas. Então, eu vou substituir x nas duas inequações por 2, pelo mesmo valor. Vai ficar 3 vezes 2, 6, 6 menos 4, 2. 2 é maior do que 0. Ok. Na segunda, menos 2 mais 4, menos com mais, menos. Subtrai e conserva o sinal do maior. Ficou 2. 2 é maior ou igual a 0. Então, o valor satisfez as duas inequações. Isso quer dizer que nós estamos corretos. Determinação de domínio. Vamos primeiro relembrar o que é domínio. O domínio é o conjunto de saída, ou seja, o conjunto dos elementos que utilizaremos como x na função.
Quando uma questão pergunta qual o domínio de uma função, devemos responder qual é o maior domínio possível para aquela função. Então, o domínio vai ser o maior possível para aquela função. Existem algumas restrições que precisam ser lembradas. Quais são elas? Primeiro, vamos relembrar aqui. Vocês já sabem, mas nós vamos relembrar. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a minha solução não vai existir raiz quadrada de número negativo. Então, para resolver, eu preciso lembrar disso. Que não existe raiz quadrada de um número negativo. E nenhuma outra raiz de índice par. Segundo, não existe divisão por zero. Eu vou precisar lembrar disso quando eu estiver resolvendo lá as minhas inequações. Por exemplo, determine o domínio da função real y igual a 5 sobre x mais 4. Y é igual a 5 sobre x mais 4. Essa é a nossa função. Eu quero determinar o domínio. Como é que eu vou determinar o domínio? Primeiro, nós vamos lembrar da nossa restrição. Qual é a restrição? Não existe divisão por zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que x mais 4 tem que ser diferente de zero, que é o nosso denominador. X mais 4 é diferente de zero. Para x mais 4 ser diferente de zero, x precisa ser diferente de menos 4. Por quê? Porque se eu colocar aqui menos 4 mais 4 vai dar igual a zero. E x não pode ser igual a, e aqui o denominador não pode ser igual a zero, porque não existe divisão por zero. É por isso que x precisa ser diferente de menos 4. Então, nós já temos o domínio da nossa função. O domínio será composto de todos os reais menos o número menos 4. Como é que eu vou escrever isso? Domínio é igual a x pertence aos reais, tal que x é diferente de menos 4. Então, o domínio dessa inequação, dessa função, vai ser todos os números reais, tirando o menos 4. Próxima questãozinha. Determine o domínio da função x igual a raiz de 2x mais 6. Então, agora aqui eu tenho raiz de 2x mais 6. O que nós precisamos lembrar? Que não existe raiz quadrada de número negativo. Portanto, o radicando deve ser positivo ou zero, porque existe raiz quadrada de zero. Então, vamos colocar aqui. 2x mais 6 precisa ser maior ou igual a zero. Por que é maior? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o x não vai poder ser um número negativo. Ele precisa ser maior ou igual a zero. Vai ficar 2x maior ou igual a menos 6, porque o 6 vai para o outro lado negativo. X maior ou igual a menos 6 dividido por 2, x maior ou igual a menos 3. Então, eu já tenho um domínio para a minha função. O domínio da nossa função é composto de todos os números reais maiores ou iguais a menos 3. Então, domínio é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 3. Bem simples, não é? Terceiro exemplo. Dada a função x, raiz de 2x mais 5 sobre x menos 2, determine o seu domínio. Então, nós temos que lembrar das duas restrições. Não existe raiz quadrada de número negativo e o denominador não pode ser igual a
0. Precisa ser diferente de 0. Então, vamos fazer aqui por partes. Vamos pregar primeiro aqui o numerador. 2x mais 5 é maior ou igual a 0? Ok, já coloquei aqui a minha desigualdade. É maior ou igual a 0. 2x é maior ou igual a menos 5. Coloquei o 5 para o outro lado, negativo. X é maior ou igual a menos 5 meios. Então, já tenho aqui a minha primeira solução, que é a parte de cima. Por quê? Porque agora eu tenho 2x, certo? A primeira restrição deve ser guardada e vamos pensar na segunda. Qual é a segunda? Não existe divisão por 0. Isso quer dizer que x menos 2, que é aqui o meu denominador, precisa ser diferente de 0. Então, x é diferente de 2. O 2 foi para o outro lado positivo. X diferente de 2. Já tenho agora as duas soluções. Pronto, avaliamos todas as restrições e agora devemos escrevê-las. Sabemos que x deve ser maior ou igual a menos 5 meio, que foi o que nós descobrimos aqui. Maior ou igual a menos 5 meio. Mas deve ser diferente de 2, que é o que nós descobrimos aqui. Sabemos que 2 é maior que menos 5 meio. Portanto, como é que vai ficar a nossa resposta? O domínio é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 5 meio e x é diferente de 2, ok? Os dois resultados que nós achamos. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido todos os conteúdos deste mês. Tivemos 6 aulas, bastante produtivas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com nós professores. Teremos ainda a nossa revisão. E agora, vocês já podem responder todas as questões que foram passadas. E qualquer dúvida, estamos aqui. Bons estudos!